O ano já está caminhado, o Vila já tem sua situação para o ano que vem definida. Você não acha que seria uma boa o Vila já antecipar essa eleição, por exemplo, início do mês que vem? Já fazia essa eleição, já definia quem vai ser o novo presidente, para já trabalhar de uma maneira muito mais consolidada para o próximo ano? Ô, Gerli, dado a situação que se encaminha da manutenção do grupo atual e de que não vai ter uma oposição brigando pela presidência do Vila, eu acho que não se faz necessário, não. O trabalho vai ser mantido, vão ser as mesmas pessoas. O Hugo ele não vai ser o presidente, mas eu creio que ele vai ser muito do que foi o Adson no Atlético e foi o Aile Pinheiro no Goiás, a figura de referência. Então, querendo ou não, boa parte das decisões, apesar do sempre frisar que ele não toma decisão sozinho no Vila, que ele tem um grupo de lideranças que o ajuda, que é o Bitar, o Cirqueira, participação também do Rodrigo Menezes e de outros nomes que são os pilares dessa diretoria. Mas a equipe vai ser a mesma, então acho que não se faz necessário adiantar essa eleição, não. Eu acho até que seria um ruído muito ruim adiantar essa eleição nesse momento, que pode gerar algum burburinho de que a diretoria estava satisfeita, tanto que já resolveu o problema de não subir logo para poder fazer a eleição logo e eleger um novo presidente logo. Então, acho que não faz necessário, não. Eu acho que o momento agora é do Vila focar-se muito para o clássico, e aí, no momento certo, faz a eleição, já está muito encaminhada a manutenção dessa turma aí. E para você, Ana, você imagina que era interessante o Vila antecipar essa sua eleição, já resolver logo o sucessor, né? Quem será o sucessor do Hugo? Ou pensa como o Aurélio que isso acaba não tendo uma importância grande, pois afinal os membros serão basicamente os mesmos? Gerli, por isso que a democracia é importante, né? O Aurélio mudou o meu voto aos 48 do segundo tempo. Achei curioso. Eu iria falar que Boca sim, de que seria urna, isso interessante. aí. Foi. Que seria interessante antecipar para já tocar 2026. Mas o Aurélio conhece bem o Vila. Se o Décio convoca a eleição neste momento, Décio, que é o presidente do Conselho Deliberativo, vai ter essa conversa, que a diretoria já está contente, ficou contente apenas com a permanência, e o que era para ser aquele churrasco com picanha vira o coração assado. Então, deixa do jeito que tá. Nós já estamos vendo o Vila trabalhar para 2026. Trouxemos aqui na primeira hora que o contrato do Pedro Romano e do Everton é, vai ser renovado aí por mais de uma temporada, inclusive. Você trouxe outra informação referente a um desses zagueiros. Então, não vejo isso agora modificando e concordo com o Aurélio que talvez poderia era atrapalhar se caso adiante a eleição. Eu observo da seguinte forma essa situação. Outro passo do Vila, pensando em 26, foi o Humberto Louser, né, que já foi contratado também, já com contrato para o próximo ano. Eu imagino assim, ó, eu acho que vai muito o que vai ser a figura do Hugo nessa nova gestão. Claro, o Hugo não será o presidente, mas eu falo a figura política. O Hugo vai seguir sendo o grande mentor do trabalho. Para mim não faz diferença fazer eleição agora ou não. O Hugo vai dar um tempo, vai dar uma afastada para oxigenar, aí eu acho que faz diferença. Entendeu? Eu acho que vai muito da figura do Hugo. Por quê? Porque se o Hugo der essa afastada, é outra pessoa que vai ter que passar a ser o principal responsável por tomar decisões, pelo menos por um tempo. Aí eu já acho que faz diferença para essa pessoa começar antes. Agora, se o Hugo seguirá sendo o grande mentor e a próxima pessoa ela vai, vamos dizer assim, ocupar secundariamente o cargo de presidente, aí eu já acho que não faz muita diferença. Mas você acha, Aurélio, para você é certeza que o Hugo vai ser esse mentor, não só o mentor barra executor dessa nova gestão do Vila,
ou existe alguma possibilidade dele agora, sem cargo de presidente, ele acabar se afastando um pouco? Shirley, para mim seria surpreendente o Hugo não participar ativamente, até como um líder, não oficialmente, mas na prática, o líder dessa gestão. Porque eu conheço o Hugo pessoalmente, e o Hugo é um doente, o Hugo é um maluco. Eu acho que se tem alguém, se tem alguma representação de, tipo assim, um torcedor como diretor, como um presidente do clube, é o Hugo. Acho que não tem nada parecido no futebol hoje. O Hugo é um maluco, um doente mesmo. Eu vou te falar um caso. Quando eu fui contratado para ser um gestor de patrimônio, vamos dizer assim, do Vila, o Hugo criou o grupo da gestão de patrimônio do Vila 11h58 da noite do dia 31 de dezembro. E começou a mandar um monte de coisa para a gente fazer já no dia 1º, que a gente começava dia 2. Ele é um doente mental, ele é louco no Vila. Então, acho que esse afastamento não vai acontecer. Só se por um acaso alguma frente de oposição surgir no Vila hoje e consiga, de alguma forma, tomar essa eleição, que eu acho que não vai acontecer, e aí pode ser que ele se afaste como uma gestão, não como um torcedor, mas do contrário, ele vai ser o mentor, vai ser a liderança dessa turma, continuar sendo. Eu acho até que seria interessante ele não ser a imagem desse próximo trabalho. A imagem no sentido de ser o cara que vai dar as entrevistas, de ser o cara que vai ter o contato do torcedor, que vai dar as respostas, vamos dizer assim, tanto nos momentos bons quanto nos ruins, porque eu acho que a imagem dele, em alguns momentos, se desgastou. Mas internamente ele vai ser o cara que vai tomar conta, não tem jeito. Conhecendo como eu conheço, eu acho que ele vai ser assim. Eu faço esse questionamento porque é o seguinte, o futebol desgasta muito a pessoa, o dia a dia da pessoa, a vida particular da pessoa, é um desgaste tremendo. E às vezes, quando a pessoa deixa o cargo, por exemplo, o Hugo já está há 6 anos à frente do Vila, né? Não são 6 dias, não são 6 semanas, são 6 anos ali como o principal dirigente do Vila. Isso pesa, né? E às vezes o cara, quando ele sai do cargo, ele quer dar uma tranquilizada, a família cobra muito também, os filhos estão crescendo, né? O peso em cima da pessoa é um peso grande. Mas para o Vila, para mim, o melhor dos cenários é este, para a instituição Vila. Eu não sei como que a família do Hugo enxerga isso, mas vamos dizer assim, o Hugo tem a família de relacionamento e a família colorada. Sabe? Para a família de relacionamento, eu não sei como é que eles enxergam isso. Para a família colorada, para mim é o melhor dos cenários. É isso que você desenhou, sabe? Mas eu falo porque vai ter outra pessoa assinando, né? E a partir do momento que você tem outra pessoa assinando, às vezes as coisas não saem exatamente no mesmo rito. Mas e você, Ana? Você também vê o Hugo seguindo sendo o homem forte do Vila, seguindo sendo quem vai tomar todas as principais decisões no Vila, mesmo que de maneira, às vezes, colegiada, mas a palavra final é dele? Ou você pensa que essa nova administração do Vila pode ter alguma variação em relação à atual, tendo um novo presidente? Então, Gerli, eu também conheço o Hugo, né, até por muito tempo na imprensa, já convivi bastante com ele, entrevistas, conversas, né, de colhendo informações. E ele é um tipo de presidente que é muito atuante. O Hugo é muito atento, né? É poucos que eu vejo dessa maneira. Aos mínimos detalhes, aos mínimos. O pessoal não tem ideia do, como imprensa, como que o Hugo tem a noção, muitas vezes, que a imprensa é a porta para o torcedor. E por isso que ele fica tão atento nesses detalhes. Então eu não vejo, e o Aurélio citou um exemplo aí maravilhoso. Pô, Aurélio, foi bom receber mensagem dia 31 de dezembro. Não, pelo amor de Deus. Eu vou te falar um outro caso você falou do detalhe, né? Que eu acho que isso é bom, mas às vezes até é um pouco desgastante. Para mim, como funcionário, é terrível. O Oba estava naquele processo de reforma, né? O Oba, quando o Hugo assume, ele mais parecia uma cadeia do que
um centro para receber atletas. Eu acho que se acontecesse alguma coisa diferente do que foi a entrada do Hugo, acho que no Vila aconteceria o mesmo que aconteceu lá no Ninho do Urubu, com os atletas da base. Então, nesse dia, a gente estava fazendo a manutenção lá daquela parte onde fica de frente o vestiário do Vila e a antiga academia, que hoje é só um refeitório. E eu fiz uma troca de um ralo lá. E meia hora depois, uma van quebrou o ralo, que eu tinha acabado de trocar. E o Hugo chegou justamente na hora que a van saiu de cima. Não adiantou eu explicar nada, ele só queria saber por que aquele ralo já estava quebrado. Uma coisa que ele bateu o olho e viu. Então, ele é muito detalhista, chega a ser insuportável mesmo. Quem é funcionário dele, eu tenho uma coisa para dizer, eu tenho pena. Muita pena. Mas enfim, eu não vejo ele abrindo mão dessa vivência. Outro detalhe aí acho que é bom, né, esse momento assim que o torcedor não sabe. O torcedor sabe que o Hugo acompanha o jogo ali embaixo do camarote, onde fica a diretoria, no Oba. E nós que, Atrás por do exemplo, gol, né? é atrás do gol. Eu não queria dedar o Hugo, mas é bem atrás do gol. E eu quase do lado dos repórteres, gente. O Hugo canta o jogo inteirinho. Canta, que a gente fala, brigando com os jogadores. Fulano, passe ali. Outra pessoa, não vou falar o palavrão, por que você não fez isso? Escanteio. A zaga sofre, tanto do Vila quanto a adversária. Ele é uma pessoa muito intensa, igual eu nunca vi. Então eu não vejo ele abrindo mão disso. Talvez tire aí o mês sabático, refresca a cabeça. E a única dúvida que eu tenho se ele volta como vice-presidente ou como diretor de futebol. Eu já acho que para o Hugo não era bom pegar um cargo, entendeu? Se ele tá nesse, ele tem, e para mim ele tem, tá? Esse status lá dentro. Ele não precisa desse cargo. Talvez vice-presidente, ok, que é uma coisa assim, você não precisa estar assinando nada, não precisa estar nessa situação. Porque desde que o Hugo assumiu, o Vila sempre adotou a postura de ter um diretor de futebol. Né? Você teve o Frontini, o Alarcon, o Vila sempre teve essa figura do diretor de futebol. Então, me parece que é um modelo que agrada o próprio Hugo, porque ele sempre teve essa figura. Então, acho que não valeria para ele assumir diretor de futebol. Vice-presidente, ok, que é uma situação mais juridicamente secundária, aí eu já acho que pode ser mais interessante. Mas vejo no Hugo essa mesma pessoa que vocês citam, sabe? Um cara muito que vive o Vila. Tem uma diferença entre você ser dirigente de um clube e você viver o clube. O Hugo, o diferencial dele, um dos diferenciais dele, é de viver o clube. O Hugo é um cara que vive o Vila. Ele vive o Vila de maneira intensa. E isso fez muito bem para o Vila. Sabe, o Hugo talvez ele não tenha feito tão bem a própria família dele. Eu não vou nem entrar nesse caso. Eu falo porque é muito pesado, cara. É muito pesado. Porque ele tem o trabalho dele também, a gente tem que lembrar. O Hugo é um cara que trabalha e o Vila, vamos dizer assim, o Vila é a hora vaga dele. Sabe? E o Vila, eu imagino que consuma as horas vagas dele praticamente todas. Porque um clube de futebol consome muito uma pessoa, ainda mais quem lidera, né? Então, dessa forma. E eu torço para que o Hugo tenha esse interesse e que ele consiga manter essa sua vivência de Vila Nova, porque é muito pesado para um ser humano, sabe? É muito pesado. E o futebol traz muitos desgastes, traz muito desgaste. O torcedor de futebol, no momento da ira, no momento da derrota, ele é cruel. Não são todos, mas ele é cruel. É mais do que ser negativo do que qualquer outra coisa. Não são todos os torcedores, mas você tem um volume de torcedores grandes, relativamente grandes, que eles são cruéis nesse momento da derrota. Cruel mesmo, não respeita nada. Não respeita a família, não respeita a pessoa, não respeita o trabalho da pessoa, não respeita o que a pessoa já fez pelo clube. No momento do desgaste, às vezes parte assim para ataques, que a pessoa tem que ter um sangue frio e
e uma despreensão muito grande a tudo para a pessoa resistir àquilo. Porque o nível, às vezes eu observo assim, eu leio comentários, às vezes, em Instagrams de jogadores, de dirigentes, que é um nível completamente insano. Assim, ó, cara, eu já fiz críticas ao Hugo. Faz parte. Mas assim, ó, eu vi pessoas já xingando o Hugo de certa forma, cara, assim, que eu não conseguiria imaginar de onde é que partia um ódio daquele tanto. Sabe, de onde é que partiu um ódio daquele tamanho. E isso desgasta a pessoa. Eu desejo mesmo, assim, de coração, que o Hugo tenha força para fazer por mais tempo que ele fez nesses 6 anos. Mas eu não sei se, assim, ó, se o corpo do Hugo, a família do Hugo suporta isso. Tá? Porque, por exemplo, nós vamos a mais 4 anos no Vila. Você passar 10 anos nessa rotina, isso é uma vida. Mas tomara para o Vila o melhor dos cenários para mim seria este. Gostaria de acrescentar alguma coisa, Aurélio, Ana? Eu acho que é isso, eu acho que tudo se encaminha para a manutenção desse grupo, e eu penso que essa manutenção do grupo cria também, não só do Hugo, mas de todo mundo que faz parte, cria também uma credibilidade. Porque toda eleição do Vila, ao longo da sua história, é um reinício, vamos dizer assim. E é um reinício de um trabalho que, boa parte das vezes, o trabalho que veio era ruim, só que quando a gente esperava melhora, sempre piorava. Eu acho que o Vila chegou muito no fundo do poço com a última gestão antes do Hugo. Ver o Vila, como eu vi quando eu entrei lá para trabalhar, praticamente abandonado mesmo, como instituição e como estrutura, é muito ruim. Se recuperar tudo isso é desgastante, principalmente com um clube que não tem uma arrecadação muito massiva. Então, você manter uma gestão que envolve o Hugo, obviamente, mas toda uma equipe com um pensamento muito parecido, gera uma credibilidade. E o Vila precisa evoluir também nisso. A credibilidade do Vila subiu muito. Mas a gente precisa evoluir cada vez mais. Até para a gente conseguir também subir o nível dos atletas que vão vir. Eu acho que a gente já conseguiu subir o nível na questão de técnico. E também para a gente poder, com isso, conseguir arrecadações melhores, ter patrocínios melhores. Tudo isso é um conjunto, né? Que vai fazer, por exemplo, chegar ao sonho que é do torcedor, que é o Vila chegar nessa criada. E isso faz parte. E até queria, antes de encerrar, Geli, que eu não consegui ver, mas eu queria entender quais são as notícias das renovações, se vocês puderem me falar. O Vila encaminhou, né, e a renovação do Everton, ele que vai encerrar o seu contrato com o Cruzeiro, né, então o Vila tem essa preferência, e também a do Pedro Romano, né, o Pedro Romano vai ser adquirido, não é isso, Ana? O Pedro Romano vai ser adquirido. Já adquiriu. Já foi adquirido junto ao Capital, né, então são esses 2 jogadores, e eu recebi uma informação que o Everton muito provavelmente não seguirá no Vila, ele vai fazer essa extensão desse contrato novo, mas vai ser para seguir um outro caminho, provavelmente para o exterior. Bacana, isso é bom. Eu acho que esse movimento do Everton é bom porque ele veio de atuações muito ruins, então talvez você ter um jogador desse com esse peso poderia atrapalhar até o desenvolvimento dele. Acho ele um bom zagueiro que tomou decisões ruins nos últimos jogos. Então você talvez emprestando ele, dando uma sequência no lugar fora, pode ser interessante. E a contratação do Romano é o óbvio, né? Jogador de 24 anos, desempenhando muito bem. O Vila fez o certo na manutenção dele, principalmente porque dizem as más línguas, né? A fonte não é muito boa, mas dizem as más línguas que um time lá de Campinas procurou ele. Então é bom o Vila já se adiantar. Pode ser a Ponte Preta. Não, mas diz que era de Campinas aqui mesmo, não foi lá de Campinas, São Paulo, não. É